Na sequência da resolução do exercício, a gente precisa determinar a matriz de rigidez dos elementos. E a gente só tem elementos que são molas ou elementos que se comportam como barras. E se você pegar o seu formulário, revisar seu caderno e as aulas passadas, você vai perceber que a matriz de rigidez desses dois elementos é igualzinha, com uma pequena diferença. As matrizes de rigidez dos elementos que são molas devem ser multiplicadas aqui na frente pelo K das molas. E os elementos que se comportam como barra devem ter sua matriz de rigidez multiplicada pelo beta, que tecnicamente eles são parâmetros muitíssimo parecidos, porque eles expressam a rigidez axial desses elementos. Então, o motivo da gente utilizar essa matriz de rigidez de cada elemento na coordenada global é porque, como os elementos estão inclinados, ao promover a normalização em função dos ângulos, isso significa que eu posso literalmente sobrepor os elementos para formar, no passo número 4, que virá na sequência, a matriz de rigidez da estrutura. Então, eu vou tomar como exemplo o elemento número 1. Para o cálculo do K do elemento número 1, como ele se comporta como uma barra, eu vou utilizar essa formulação que está aqui. Então eu vou pegar o beta, obviamente o beta vai ser o beta do elemento número 1, 2,78 kN por milímetro, e eu havia dito para vocês que para preencher uma matriz de rigidez de um elemento que se comporta como barra ou um elemento de mola, basta que eu preencha 3 termos. Esse aqui que é o m ao quadrado, esse aqui que é o n ao quadrado e esse aqui que é o m vezes n, porque se você prestar atenção, todos os outros termos são repetições desses 3 termos principais. Veja aqui mais uma vez, eu passo m vezes n para cá, e aí eu tenho esse bloco daqui, que vem repetido aqui embaixo na diagonal principal. Aí aqui em cima eu tenho esse bloco azulzinho todo negativado, e aí você vem aqui e negativa esse bloco também. Aqui é assim, trapézio negativo, tem que ser desse jeito. Então, é só você fazer essa composição de 3 termos e tá tudo certo. Você vai falar, professor, esse exercício é difícil. É difícil não, pô. Você comeu pra caramba, tem que conseguir resolver, pô. Se alimenta bem aí. Não desiste não, vai pra cima. Libera esse monstro que tá dentro de você, vambora. Sem se curvar as dificuldades. Agora não é hora de cair não. Vamos levantar, vambora. Então olha só, se eu pegar o elemento número 1, eu vou pegar esse 2,78 que está aqui, jogar no beta. Quem é o m desse elemento é o cosseno do ângulo dele. O ângulo é 0, então o cosseno é 1. Então eu vou colocar 1 ao quadrado. Obviamente aqui eu vou colocar o n ao quadrado. O n é 0, então obviamente vai entrar n ao quadrado. E aqui vai entrar m vezes n, vai entrar 1 vezes 0. Além dos termos, é fundamental, mandatório que você faça o endereçamento da matriz de rigidez. Então basta você ir na matriz LM e você vai notar que o elemento número 1 tem esses graus de liberdade. E aí eu te apresentei, vou inclusive fazer uma limpeza aqui da tela para que fique mais fácil de você analisar. O que você vai perceber é que todos os elementos terão as suas matrizes de rigidez com seus respectivos graus de liberdade endereçados. Isso é mandatório. E no próximo slide, o que você verá é que eu já multipliquei esse valor que está aqui fora pelo resultado dessa célula que está aqui dentro, que no caso 1 ao quadrado vai dar 1. Então aqui vai aparecer 2,78, aqui vai aparecer 2,78 vezes 0, ou seja, vai dar 0, e aqui também vai aparecer 2,78 vezes 0, vai dar 0. Então eu lhes apresento o K do elemento 1, K do elemento 2, K do elemento 3, K do elemento 4, adivinha? K do elemento 5 e por fim o K do elemento 6, todos eles medidos em kN por milímetro. Então a gente migra para o passo número 4, que é a montagem da matriz de rigidez da estrutura por sobreposição. Como eu tinha prometido, e eu tenho uma dificuldade enorme de cumprir essas minhas promessas, de não explicar as coisas, mas agora eu vou cumprir. É fundamental que você, é indispensável, é mandatório que você demonstre o processo de assembly na prova. Então na próxima transparência eu não mostrei a sobreposição, mas você precisa fazer isso. Você vai fazer aquela batalha naval e você vai colocar, por exemplo, esse 0 aqui, ó, na linha x7, na coluna x5. Esse menos meio aqui você vai colocar na célula endereçada na linha x8, na coluna x6. E aí você consegue montar a matriz de rigidez da estrutura pelo processo de assembly. Esse é o passo número 4. O passo número 5 é que você particione a matriz de rigidez e verifique a unicidade da solução. Então é no passo número 5, aqui estamos no passo número 4, que eu gosto de fazer a sonoplastia. É no passo número 5 que você vai fazer a partição passando o facão em alfa, e nós teremos aqui a matriz
matriz K alfa alfa, aqui a matriz K alfa beta, aqui a parte da matriz K beta alfa e por fim K beta beta. Dessa maneira. Também no passo número 5, eu peço que vocês façam a verificação da unicidade da solução. E você faz isso matematicamente ao calcular o determinante da matriz K alfa alfa, e se ele for diferente de zero, nós teremos uma solução única, como é o caso. E eu relembro para vocês que o cálculo do determinante é um cálculo matricial que depende da posição desses termos dentro da matriz. Então, se eventualmente você fez esse exercício e você numerou os graus de liberdade numa ordem diferente do que a minha, os termos da sua matriz K alfa alfa estarão posicionados em locais diferentes do meu. Então, o valor do determinante da sua matriz vai dar diferente do valor do determinante da minha matriz. Mas o que importa é que o seu determinante e o meu determinante deem diferente de zero, que comprova que o sistema tem solução única. Daí a gente passa para a resolução do exercício, onde eu apresento a equação de equilíbrio, que representa a equação fundamental da elastostática, que é F é igual a K vezes X. Sendo K a matriz de rigidez da estrutura, que acabou de ser obtida através do método da sobreposição. X é o vetor de graus de liberdade, aqui eu tenho os graus de liberdade alfa e os graus de liberdade beta organizados. E aqui eu tenho o vetor de carregamentos, que inclui as forças externas e as forças desconhecidas, que são as reações de apoio. Então, eu estou te apresentando agora a composição parcialmente numérica. Eu digo parcialmente numérica porque eu só te mostrei a matriz de rigidez. Obviamente, eu não preciso mais endereçar a matriz de rigidez aqui, porque ela já está endereçada através do vetor de graus de liberdade. Mas, obviamente, para você fazer a sobreposição, você tem que endereçar as colunas e as linhas. Sempre é mandatório. Se você não fizer isso, eu não vou corrigir sua prova. Na verdade, vai tirar zero na prova, porque é fundamental que você entenda, demonstre o processo e saiba como o processo funciona. E é interessante que vocês reconheçam o motivo pelo qual a gente insiste que vocês façam tanto o endereçamento quanto a demonstração da sobreposição, porque nós usaremos o computador e nosso intuito é que vocês entendam o que o computador está fazendo. A gente não quer treinar vocês para que vocês sejam apertadores de botão. Outro ponto fundamental é que eu sempre faço questão de deixar claro quais são as unidades utilizadas. A matriz de rigidez está em kN por milímetro, os graus de liberdade estarão em milímetros e o vetor de carregamento estará em kilonewtons. E aí, turma, é muito interessante que a gente faça isso pelo menos mais uma vez. Obviamente, a gente não sabe os graus de liberdade desconhecidos, por isso que eles estão em vermelho e eles são os graus de liberdade alfa, esses são desconhecidos, mas os graus de liberdade que estão em azul a gente sabe, porque eles são conhecidos. Então, por exemplo, eu quero que você me ajude a descobrir quanto vale o X7. Muito simples. Vamos na matriz ID e descobramos o que é o X7. Nós definimos o X7 como sendo o grau de liberdade U do nó 1. Então, o grau de liberdade U do nó 1 é 0, ele está restrito. Muito bem. Mesma coisa para o X8. O grau de liberdade X8 diz respeito ao grau de liberdade V do nó 1. O grau de liberdade V do nó 1 também está restrito, é 0 milímetros. Vamos para o X9. X9 é o grau de liberdade U do nó 5. O grau de liberdade U do nó 5 é esse aqui, nós já discutimos isso antes. Ele vale menos 4 milímetros. Menos 4 porque ele está contrário à orientação que a gente deu para as coordenadas globais. Então ele vale menos 4 milímetros. E o grau de liberdade X10 é o grau de liberdade V desse mesmo nó. Por conta dessa força magnética, ou seja, dessa rodinha, a gente sabe que o grau de liberdade X10 também vale 0 milímetros. E aí, igualmente, a gente precisa achar as forças F alfa, que são as forças externas conhecidas. O que é o F1? F1 é a força associada ao grau de liberdade 1. O que é o grau de liberdade 1? É o U do nó 2. Vamos no U do nó 2, 0. V do nó 2 também é 0. Então, esse cara é 0, F1. F2 também é 0. O que é o F3? É a força associada ao grau de liberdade 3. O grau de liberdade 3 é o U do nó 3. No U do nó 3 não temos força. 0. F4 é a força associada ao grau de liberdade 4. Quem que é o grau de liberdade 4? É o grau de liberdade V do nó 3. Nós temos aqui em V do nó 3, 6 aplicados ao contrário da determinação. Então teremos menos 6 kilonewtons. Igualmente o F5 é a força associada ao grau de liberdade 5. Grau de liberdade 5 é o U do nó 4. No U do nó 4 não temos força, 0. E aí falta que a gente determine o F6. O F6 é a força associada ao grau de liberdade X6. O grau de liberdade X6 é o grau de liberdade V do nó 4. Que linda essa bagunça, né? E aí vale menos 2 kilonewtons. Então, dessa forma, a gente tem a equação fundamental da elastostática aplicada e na próxima videoaula eu faço a solução da mesma.